A primeira vez que eu fui convidada para falar sobre esse assunto, eu disse um sonoro não. Não, primeiro porque é muito difícil revisitar tudo que eu passei, sabe? Segundo, porque eu não acredito que eu posso fortalecer alguém com a minha história, principalmente porque não veio nenhuma força para mim advinda do que aconteceu. Terceiro, também porque eu não posso falar de cura, porque eu não sei se eu tô curada. Mas tem uma coisa que a Ana falou quando ela tentou me convencer a participar, que nem era assim o argumento principal, mas que me pegou muito. Ela falou: Maria, a tua história ela vai ser ouvida por muitas pessoas. E aí, vítimas e agressores podem se enxergar ali. Tu pode mudar o comportamento de vítimas e de agressores. Então perceba bem, vítimas e agressores. E para as vítimas, eu sinto muito, de verdade, que vocês tenham passado por isso. Só que a gente sempre sabe que tem alguma coisa errada acontecendo, sabe? Mas para os agressores, é por eles, para eles, na verdade, que eu decidi falar. Porque o agressor ele não se enxerga como tal. O agressor ele trabalha muito com a transferência de culpa, sabe? Ele pode se achar rígido, ele pode se justificar como um chefe muito enérgico. E aí ele se esconde atrás desses adjetivos. O que faz com que muitas vezes a gente se questione. Será mesmo? Será que eu que não estou sensível demais? Será que ele só não está cobrando dentro do que realmente é esperado de um chefe? Mas aqui eu tô para contar, então, o que foi que aconteceu comigo. Eu comecei a trabalhar nessa empresa em 2013. Eu formei em 2010, então eu tinha uma pequena bagagem profissional. E para quem vem do marketing, trabalhar numa empresa de carteira assinada, nossa, é um sonho. Então eu realmente estava muito feliz de estar ali. E essa empresa, ela tinha uma cultura de valorizar muito um ambiente laboral saudável. Então nossa, eu lembro que existia muito workshop voltado para a saúde mental, existia reunião de feedback semanal. É engraçado hoje lembrar que as pessoas que mais precisavam, sabe, eram as que achavam que esse tipo de iniciativa era uma bobagem. Porque, novamente, o agressor ele não se enxerga como tal. Então, talvez quem esteja me assistindo agora pode estar pensando assim, nossa, ela vai contar aqui uma história, mas isso não se aplica a mim, porque eu sou rígido, eu sou, de repente, uma pessoa mais incisiva, mas eu não sou nenhum monstro. Mas eu vou pedir para que você me ouça, porque talvez seja assim para você. E a hierarquia dessa empresa, ela se dava da seguinte forma: tinha uma presidência, e aí abaixo dessa presidência tinham 2 gerências, e cada gerência coordenava 2 setores. No meu setor, existia a minha chefa e uma estagiária, era um setor muito pequeno. E no começo, a relação ela era muito cordial, era muito tranquila. De vez em quando, acontecia de faltando, sei lá, 15 minutos para o horário do final do expediente, eu recebi uma demanda assim muito expressiva, sabe? Uma coisa muito, para agora, isso aqui não pode ficar para amanhã. Mas eu ficava, nossa, isso aqui deve ser realmente urgente. Que tipo de pessoa faria isso por maldade, sabe? Eu não pensava dessa forma. Só que aí, acho que depois de uns 2 meses na empresa, eu comecei a receber respostas atravessadas, sabe? Se eu questionasse qualquer coisa relativa ao trabalho mesmo. Eu recebi uma resposta agressiva, tipo, tu ainda não aprendeu isso? Eu tenho que te explicar isso até hoje. E mais uma vez eu ficava colocando a culpa em mim, tipo, já era pra eu ter pegado o ritmo. E aí essas respostas agressivas, elas só foram escalonando. Tinha dia que ela chegava não dava bom dia, tinha dia que ela chegava dava bom dia, e o comportamento que ela tinha, ele era pautado assim, eu sabia que ia ser um dia ruim no momento que ela entrava na sala de cara fechada, jogando alguma coisa na minha mesa, ficando calada, ignorando quando eu respondia bom dia. Eu lembro que às vezes eu ficava, juro pra ti, é vergonhoso falar isso, né? Mas eu ficava rezando, tipo, meu Deus, que hoje ela venha feliz.
Porque a verdade é que eu me senti um bode expiatório, em quem ela descontava toda a raiva quando a vida não estava boa, sabe? Uma vez teve uma reunião de feedback com outros setores e eu lembro que eu recebi uma ligação da escola da minha filha. A minha filha tinha 5 anos na época, então é claro que eu saí para atender. E eu não fiquei mais que 5 minutos fora da sala, eu não fiquei mais que isso. Quando eu entrei novamente, antes mesmo de eu me sentar, eu fui interpelada por ela. E aí ela falou: Maria, deixa eu te falar uma coisa. Quando a gente chega no nosso trabalho, o que é problema pessoal fica da porta para fora. Pelo menos é assim que bons profissionais agem. E essa foi a primeira vez que eu lembro de ter me escondido no banheiro para chorar. Porque, nossa, tinha 10 pessoas ali naquela sala e eu precisava atender, era a escola da minha filha. Ofensa, xingamento, o que tu fala? Há vários. Fui chamada de lenta, de relapsa, de limitada. Ela era uma palavra que ela usava muito. Fui chamada de relaxada, de preguiçosa. Às vezes existiam também umas brincadeiras, sabe? Uma vez eu lembro que eu estava contando uma situação que aconteceu com a minha filha, com a estagiária mesmo, e tinha mais alguém, não lembro quem era no setor. Aí eu falei para a estagiária: nossa, mas foi coisa de minuto, ainda bem que eu corri e carreguei, porque senão ela ia bater a cabeça. E a minha mãe fala que quando eu era pequena eu era muito traquina, então eu bati muito a cabeça. Aí ela escutou e ela falou: é por isso que tu é meio lerdinha, né? Sabe essas piadinhas, essas... Só que assim, eu sempre tava naquele sentimento: será que eu que tô sensível? Será que... E o meu marido, ele falava muito: Maria, isso é normal, isso é natural. Ó, empresa privada é selva. Você precisa ter pulso firme e você precisa se fortalecer para encarar. O mercado de trabalho é isso. Só que aí, tipo, domingo era o pior dia da semana para mim, o pior. Porque no domingo eu não conseguia aproveitar a minha família. Eu já ficava na expectativa: meu Deus, vai começar uma nova semana. Será que dessa vez ela vai me constranger na frente de alguém? Será que ela vai me chamar de burra na frente? Eu pensava tanta coisa. E aí foi quando... Eu não sei em que momento, assim, eu não lembro exatamente o que foi que fez com que tudo que eu já sentia aqui dentro começasse a reverberar no meu corpo de maneira física mesmo, mas eu comecei a hiperventilar. Eu ficava muito suada, eu lembro que a roupa grudava assim no corpo de suor, sabe? Eu sentia muita palpitação, muito. Depois eu fui saber que isso era uma crise de ansiedade, um ataque de pânico, e eu tinha pavor de sentir isso no trabalho, assim, na frente dela. Quando eu começava a me sentir mal, imediatamente eu ia pro banheiro, porque eu não tinha o direito de adoecer, de passar mal ali. Sem passar mal, eu já era humilhada, massacrada. Até que eu tive uma alergia cutânea, eu tive uma dermatite bem severa, sabe? Eu fiquei cheia de placas assim na pele, eu coçava muito. Eu tive muita queda de cabelo e foi quando meu marido começou a levar a sério e me auxiliou. A gente realmente decidiu procurar um psiquiatra. E lá eu fui diagnosticada com um transtorno de ansiedade generalizado. E foi quando eu decidi realmente pedir o meu desligamento da empresa. Só que eu estava tão cansada, tão massacrada, que eu não quis saber de direito, eu não quis saber de... Eu só pedi para sair, sabe? E eu também ficava pensando: quem é que vai contratar uma pessoa que processou a última empresa que ela trabalhou? Quando, de fato, eu cheguei à gerência, eles foram muito receptivos, assim, eles me acolheram bastante, mas aí o estrago já estava feito. Ali não tinha mais nada que pudesse reparar. No máximo que eu consegui foi gerenciar. O que eu ainda tento fazer é gerenciar o dano que me foi causado. E
já faz 10 anos que isso aconteceu e eu ainda me pego pensando, sabe? O que foi que eu fiz para merecer isso? Eu ainda revisito algumas situações, alguns episódios e eu fico me perguntando se em algum momento eu dei vazão para que ela agisse comigo daquela forma, apesar de muita terapia. A gente ainda pensa assim, que talvez alguma coisa no nosso comportamento tenha gerado aquilo. Mas não gerou. Não gerou. Não gerou. A culpa não é nossa. Não é. E aí, para quem me ouve, eu vou falar novamente para quem me ouve e está passando por isso, não é com você. Sério. Ainda que de repente você tenha um pouco de dificuldade de desempenhar alguma função, ninguém tem o direito de te chamar de burro, de incompetente, de lento. E para quem assedia, se às vezes você é grosseiro com o seu funcionário, se você faz uma piadinha que fere, que constrange, e ainda assim ele está ali com você, ele não pediu demissão, nem nada do tipo, não é porque ele acha que não tem nada demais, não. É porque ele tem, de repente, um aluguel para pagar, ele tem um plano de saúde de uma filha para pagar uma escola. Mas eu garanto, assim, por tudo, ele não está feliz. Meu nome é Ana Tereza, eu sou servidora do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão e esse relato não é meu. Esse relato é da Maria, um nome fictício que a gente escolheu dar para a vítima em respeito à sua privacidade e às suas dores. Mas mais uma vez, eu encerro dizendo algo que me foi dito pela Maria no nosso primeiro contato. Essa história talvez não seja sobre você, mas pode ser.